Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 14, dos versículos 6 a 14. Josué 14, de 6 a 14. Assim diz a palavra do Senhor. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Vamos orar. Senhor Deus, abre os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. E ensina-nos, ó Deus, a perseverar. Fortalece a nossa fé, ó Deus, para que aprendamos a resistir no dia mau. E depois de termos vencido tudo, permanecermos ainda inabaláveis. Nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 18, a Escritura nos ensina alguns princípios acerca da nossa luta espiritual. Primeiro, a Escritura diz que a nossa luta espiritual, o nosso combate como cristãos neste mundo, é uma luta corpo a corpo. Este é o significado de luta lá em Efésios 6. O apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esta palavra luta, aqui no versículo 12, ela traduz uma palavra grega que significa uma luta corpo a corpo. E como tal, esta luta espiritual, ela é uma luta aguerrida, de modo que é impossível não sofrer arranhões e até feridas profundas em nossa batalha espiritual. Em segundo lugar, este texto de Efésios nos diz que, em última instância, essa nossa luta não é contra forças humanas, não é contra regimes humanos, mas é contra inimigos sobre-humanos. Embora a Escritura fale da carne, este inimigo interior, e do mundo ao nosso redor como inimigos do crente, o apóstolo Paulo está enfatizando aqui a dimensão sobre-humana desta nossa batalha espiritual. Em terceiro lugar, nós encontramos aqui em Efésios uma tripla missão para os guerreiros de Cristo. Quais são os objetivos específicos?
primeiro objetivo é não cair diante das ciladas do diabo. É isso que Paulo fala no verso 11, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Firme aí tem o sentido de não cair. Em segundo lugar, devemos tomar a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. E isto significa não recuar, manter o seu posto, continuar avançando na luta pelo estabelecimento do reino de Deus. E o terceiro objetivo da nossa missão neste combate espiritual é permanecer de pé quando tudo terminar. Ele diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Para vencer essa luta, o texto nos diz que nós precisamos ser vestidos de toda a armadura de Deus e fortalecidos com o poder do Senhor. A armadura de Deus é nada mais do que as verdades do Evangelho. A armadura de Deus é a mesma armadura que Cristo vestiu para nos salvar. Ele está falando do guerreiro, ele está usando e citando uma passagem de Isaías, capítulo 59. Por isso ele fala da couraça da justiça, a justiça que nos foi trazida em Cristo. Ele fala do cinto da verdade, do capacete da salvação, da espada do Espírito, do escudo da fé, das botas da preparação do Evangelho da Paz. Enfim, meus queridos, o objetivo do crente neste mundo é permanecer de pé, é não cair, é não recuar e é permanecer de pé quando tudo terminar. Eu quero chamar a sua atenção para esse conceito do dia mau, para que possamos resistir no dia mau. O dia mau refere-se àquelas ocasiões em que Deus permite que o diabo venha com toda a sua força para testar a nossa segurança, a nossa firmeza, a nossa fidelidade ao Senhor, passando-nos na peneira, como o Senhor Deus avisou a Pedro lá em Lucas, capítulo 22, versos 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O dia mau é um conceito mais qualitativo do que quantitativo e pode durar anos ou pode durar horas. Os puritanos no século XVII o chamavam de noite da alma, aqueles momentos de aridez espiritual, quando de um modo especial ficamos sob ataque das investidas do diabo. A pergunta que devemos fazer é: por quanto tempo a nossa fé resiste no dia mau? Você consegue se manter de pé depois de ter vencido tudo, depois de ter passado por momentos difíceis? A história de Caleb, meus irmãos e irmãs, é um exemplo de alguém que, pela graça de Deus, conseguiu resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, ainda permaneceu inabalável. O livro de Josué, no qual está inserida esta narrativa, é um relato de conquista, como nós sabemos. E este livro é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco nós temos a conquista da terra, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12. No segundo bloco nós temos a herança, a distribuição da herança da terra, que vai do 13 ao 21. E depois nós temos o descanso na terra, que vai do capítulo 22 ao capítulo 24. O texto da nossa narrativa está inserido neste segundo momento, quando a terra é repartida em herança pelos filhos de Israel. E neste dia, depois de lutar por 5 anos ainda pela conquista da terra, Josué então chega junto com os filhos de Judá, ele que era a cabeça dos filhos de Judá, a Josué em Gilgal, e diz: olha, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. E ele então narra acerca daquele fatídico dia, quando o povo de Deus, estando às portas da terra da promessa, recuou por não confiar nas promessas do Senhor, mas desviar o foco da sua atenção para as cidades fortificadas e para os guerreiros gigantes. Naquele dia, o povo recuou. E Caleb foi um dos poucos, na verdade apenas ele e Josué, se mantiveram firmes dentre os 12 espias que foram enviados para ver a terra. Apenas Josué e Caleb permaneceram firmes no intuito, no desejo de adentrar a terra e de conquistar a terra.
Então o que nós temos aqui é uma descrição, à guisa de memória, de Caleb acerca daquilo que nós poderíamos chamar de o dia mau de Caleb e também de Josué. Mas o foco da narrativa aqui é em Caleb. Quando nós olhamos e quando nós nos voltamos para a narrativa a qual ele se reporta, que está em Números capítulo 13 e capítulo 14, e eu peço que você deixe aberto lá na sua Bíblia para que você possa conferir. Lá em Números capítulo 13 e capítulo 14, nós temos a narrativa de quando Israel, chegando à fronteira da terra prometida, diante das cidades fortificadas e diante dos gigantes bem armados, Israel recuou ao invés de adentrar a terra e possuí-la, obedecendo o Senhor. Então este foi o dia mau de Caleb. E eu queria analisar um pouquinho esta passagem de Números 13 e 14, que Caleb mais ou menos resume aqui em Josué 14. Caleb teve que suportar nesse dia mau variados golpes em sua luta pessoal. Primeiramente, ele teve que enfrentar fortalezas inexpugnáveis, habitadas por guerreiros gigantes. É isso que nós encontramos lá. Os Anaquins estavam lá. Eles eram descendentes de gigantes. Segundo, Caleb teve que enfrentar companheiros desanimados e desanimadores. A maioria dos espias fez um relato muito pessimista da terra. Eles olharam mais para o tamanho dos gigantes do que para o poder do seu Deus. Por isso, em Números capítulo 14, do verso 25, ou melhor, no capítulo 13, do verso 25 em diante, está escrito que ao cabo de 40 dias, os 12 espias voltaram de espiar a terra. Eles caminharam e vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel e deram contas a eles daquilo que eles viram lá. Eles até colheram um fruto, um cacho de uvas tão grande que precisou de 2 homens segurando no varal para carregá-lo. Mas olha o relato que eles fazem a Moisés. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, e aqui a palavra porém, essa adversativa, está numa posição de ênfase. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Ou seja, tem um porém, Moisés, tem um problema seríssimo. O povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Elas são inacessíveis, é impossível adentrar essas cidades. E além disso, nós vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram gigantes. E aí a palavra de Deus diz que Caleb, diante desse relato desses companheiros desanimados e desanimadores, saltou no meio deles, no verso 30, e fez calar o povo. A ideia é mais ou menos: shh, por favor, calem a boca. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas os homens aqueles espias daquele grupo, eles insistiram, dizendo: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diz o verso 32 que diante dos filhos de Israel, aqueles 10 espias infamaram a terra. A ideia de difamar, de espalhar uma notícia difamatória. E a terra que mana leite e mel agora é chamada de terra que devora os seus moradores. A terra a qual, pelo meio da qual passamos a espiar. É terra que demora os seus moradores. E todo o povo que vimos são homens gigantes. Caleb, então, começou a perceber que eles estavam recuando. Então ele teve que enfrentar companheiros desanimados e desanimadores. Mas não só isso. Ele teve, em terceiro lugar, que enfrentar no seu dia mau um povo, uma multidão desesperada pela notícia desses espias, pela má notícia que contaminou o coração deles. Um povo desesperado para voltar. Diz o capítulo 14, verso 1, que levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão,
E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. E Moisés e Arão, diz a palavra de Deus, prostraram-se com o seu rosto em terra. Josué e Calebe rasgaram as suas vestes, e Josué falou à congregação juntamente com Calebe: a terra pelo meio da qual passamos a espera é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tem mais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. O povo estava desesperado, e Josué e Calebe, num ato também de desespero para trazer o povo de volta à sobriedade, rasgam as suas vestes e clamam diante do povo, tentando reverter aquele desânimo implantado pelos 10 espias. Mas aí tem um quarto fator que compõe o dia mau de Calebe. Eles, em vez do povo ouvi-los, o povo quer apedrejá-los. Diz o verso 10 que, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, e se não fosse a glória do Senhor aparecer na tenda da congregação, eles teriam morrido. Veja que dia terrível esse. Eles caminharam dali, depois de 400 anos de escravidão no Egito. Eles caminharam, eles receberam a lei, receberam a aliança do Senhor, e agora eles estavam às portas. Eles já tinham provado do poder do Senhor sobre Faraó, sobre Amaleque. Mas aqui eles recuam. Que dia terrível este para Calebe. Fortalezas inexpugnáveis, habitadas por guerreiros gigantes, companheiros desanimados e desanimadores, um povo desesperado querendo voltar para a escravidão e ainda a ameaça de apedrejamento, de serem mortos a pedradas. Mas pior do que isto, o dia mau de Calebe não durou apenas aquele dia. Foram 45 anos de espera no deserto, andando em círculos. Foi este o tempo que durou o dia mau de Calebe. Por causa não da sua incredulidade, mas da incredulidade do seu povo, Calebe, juntamente com Josué, tiveram que caminhar em círculos durante 40 anos e mais 5 anos nas lutas de conquista. Era de tirar o ânimo e as forças de qualquer um, menos daquele que foi fortalecido pelo Senhor e na força do seu poder. Enquanto a maioria desesperada seguiu os líderes rebeldes, Calebe, juntamente com Josué, perseverou em seguir o Senhor. Aliás, esta frase ela é chave na narrativa. Observe que ela ocorre nos versos 8, 9 e 14. Voltando para Josué, capítulo 14. Ele diz: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Literalmente derreteram o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Depois no verso 9, Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E no verso 14, o narrador diz: portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança, até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Calebe perseverou. Qual foi a atitude de Calebe no enfrentamento desse dia mau? Quanto tempo você suportaria o dia mau? Foram 45 anos de deserto. Não por culpa dele, mas por culpa dos seus irmãos. 40 anos de deserto, mais 5 anos batalhando pela conquista da terra. Quais as atitudes de Calebe no enfrentamento do dia mau? Primeiramente, nós verificamos nas palavras desse guerreiro que a sua fé se manifesta como uma fé fortalecida pelos anos da provação. Ao longo desse dia mau,
A fé que Caleb tinha no Senhor, a sua confiança no Senhor, não se enfraqueceu. Pelo contrário, ela se fortaleceu. Veja que no verso 7, ele lembra muito bem daquele dia. Ele tinha ainda fresca na memória aquela crise. Ele nunca esquecera e, ao que parece, ele estivera contando os anos para ver o cumprimento da promessa do Senhor. Veja o verso 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. E no verso 9, então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança, perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor. Por isso no verso 12 ele reclama, reivindica de Josué: agora pois dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele monte foi que Caleb pisou. E agora 45 anos depois, ele está exatamente naquele lugar. E ele está lembrando a promessa que o Senhor fez e que está registrada em Deuteronômio, capítulo 1, verso 36, quando Moisés, num dos seus sermões de despedida, relembra o mesmo evento. No verso 36, verso 34 a 36 diz: tendo, pois, o Senhor ouvido as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou. Mais uma vez, numa outra passagem, perseverou em seguir ao Senhor. Ele lembrou dessas palavras e ele repete essas palavras. Veja, o que nós vemos aqui é que os anos de espera não enfraqueceram a fé que Caleb tinha no Senhor, antes a fortaleceram. O ser contristado por várias provações provou o valor e a genuinidade da confiança e da fé desse guerreiro, que é Caleb. Ele foi um autêntico filho de Abraão, podemos dizer. Pois podemos dizer dele o mesmo que disse Paulo sobre o patriarca, lá em Romanos capítulo 19, capítulo 4, versículo 19 a 21. Você lembra lá, eu cito algumas palavras desse trecho. E sem enfraquecer na fé, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado também para a justiça. Paulo fala isto de Abraão, mas pode muito bem se aplicar a Caleb e a todos os da fé, pois os da fé são filhos de Abraão. Então, Caleb, no dia mau, demonstrou uma fé que foi fortalecida pelos anos de provação. Em segundo lugar, nós vemos que, assim como a palavra de Deus recomenda em Efésios 6, depois de ter vencido tudo, esse guerreiro dos exércitos do Senhor ainda permaneceu inabalável. É o que nós vemos nos versos 10 a 12. Veja o que ele diz. Depois de lembrar daquele dia, das promessas do Senhor, daquele dia mau, ele diz: eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje. Veja, com 85 anos, eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Veja o que Caleb está dizendo. Ele está dizendo: eu ainda estou forte. E ele vence tudo, depois de vencer tudo, depois de lutar ainda 5 anos dentro da terra, ajudando seus irmãos, ele diz: agora eu estou pronto para tomar posse daquilo que o Senhor me prometeu. Ele demonstra aqui, meus queridos, uma fé paciente.
Depois da entrada da terra, observe, ele ainda ficou 5 anos lutando pelos seus irmãos antes de tomar a posse do seu próprio quinhão da herança. E olhe que eram os filhos dos seus algozes, daqueles que quiseram apedrejá-lo, daqueles que eram responsáveis por ele estar 40 anos andando em círculos pelo deserto. É um veterano entre jovens soldados honrando a unidade. Ele demonstra uma fé também disponível ao serviço. Eis-me aqui agora. O Senhor me conservou com vida e já agora sou de 85 anos. Essas duas frases, eis agora o Senhor me conservou com vida e já agora sou de 85 anos, elas transmitem a imagem de um guerreiro, de um soldado, apresentando-se solenemente para a batalha. Eis-me aqui agora já com 85 anos. Então é uma fé paciente que além dos 40 ainda lutou 5 anos, é uma fé disponível para o serviço, ainda quero lutar, é uma fé inabalável. Uma tradução mais exata dos versos 10 e 11 seria, eis-me aqui agora, com 85 anos, forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Este é o retrato de um guerreiro que ainda tem fôlego para romper fortalezas inexpugnáveis e subjugar gigantes. E é o que acontece. Ele expulsa os filhos de Anak ali daquele monte. Meus amados irmãos, Caleb pagou o preço de seguir à risca as palavras do Senhor. Ao invés de deixar o seu coração derreter-se como cera pelo relato sombrio dos colegas, pela condenação injusta do povo e pela interminável espera num deserto inóspito, ele fundamentou a sua fé nas promessas de Deus e ele depurou a sua fé no fogo das provações. Devemos considerar essa história de Caleb dentro do contexto do pacto, das promessas de Deus a Abraão e da história da salvação, porque Israel é a igreja do Velho Testamento e Canaã é um tipo da nossa pátria celestial. O autor de Hebreus, lá no capítulo 4, eu quero que você abra lá e deixe lá marcado, está escrito assim, ele escreve assim, em Hebreus capítulo 4, do versículo 1 em diante, ele comparando a igreja aos filhos de Israel no passado, ele diz, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque a nós também foram anunciadas as boas novas. Originalmente, a expressão é, nós também fomos evangelizados como se deu com eles. O evangelho foi pregado a eles através do sistema de ritos, sacrifícios, daqueles sinais das leis cerimoniais, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Veja, o autor de Hebreus está dizendo que nós aguardamos o descanso de Deus, do qual aquele descanso no qual Caleb adentrou era uma prefiguração. E como cabeça pactual e líder da conquista, Josué deu a Caleb aquilo que ele lhe pediu, que ele lhe reivindicou, conforme a promessa do Senhor. Josué era o cabeça desta luta, desta guerra. Mas as promessas nas quais Caleb esperou pacientemente não se esgotaram com a posse de Hebrom. Aliás, aquele descanso dado por Josué, diz-nos o autor de Hebreus neste capítulo, foi uma experiência preliminar e provisória do verdadeiro descanso de Deus. Ainda resta um repouso, ainda resta um sábado para o povo de Deus, do qual aquele repouso de Israel em Canaã era um antegozo, uma prefiguração. É isto que o autor de Hebreus diz no verso 8 do capítulo 4 que lemos. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Então, embora tenha sofrido tudo isto, Caleb, ele experimentou um descanso provisório.
porque o descanso final, o descanso eterno, o próprio Caleb desfrutará e já está desfrutando um gozo antecipado com Cristo agora. Mas ele desfrutará plenamente nos novos céus e nova terra, e nós também com ele. Mas além disso, embora tenha sofrido por causa do pecado dos seus irmãos, o sofrimento de Caleb não lhes trouxe o perdão. Apenas ele e Josué entraram na terra. Todos os demais daquela geração pereceram no deserto. Mas o seu exemplo revela imperfeitamente o que mais tarde vemos descortinado em Cristo, que carregou os pecados do seu povo no madeiro. Por meio de sua morte, Cristo não apenas conquistou pelo seu povo o verdadeiro descanso, porém, mais do que isso, Cristo constituiu-se Ele mesmo em nosso descanso. Foi Ele quem disse lá em Mateus capítulo 11, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O próprio autor de Hebreus aqui deixa claro que Josué não lhes deu o descanso pleno, o descanso perfeito. Apenas aquele para quem Josué apontava, aquele de quem Josué era um tipo. Aliás, a palavra Josué no grego aqui traduz a palavra Jesus, né? O Jesus da velha aliança não deu o descanso permanente. Apenas o Jesus da nova aliança. Resta, portanto, um repouso para o povo de Deus. E o verso 10 daqui, dessa carta aos Hebreus, do capítulo 4, diz, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Aqui precisamos fazer uma correção na tradução. A expressão Deus não está presente aqui. O texto original traz aquele que entrou no seu descanso, também ele descansou de suas obras, como Deus das suas. E alguns comentaristas, e eu concordo com eles, dizem que aquele que entrou no seu descanso é exatamente o Senhor Jesus. O Senhor Jesus realizou a obra da redenção e o Senhor Jesus entrou no seu descanso e descansou das suas obras e inaugurou para nós o verdadeiro descanso de Deus, que um dia ele consumará naquele dia quando estaremos em novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Portanto, queridos, Caleb figura entre aqueles heróis da fé, a quem o autor da Epístola aos Hebreus não citou por falta de tempo, no capítulo 11, versos 32 a 33, homens dos quais o mundo não era digno, que morreram sem ver a concretização das promessas feitas a Abraão, pois esta concretização aguardava a vinda daquele que o Senhor havia prometido a Abraão. Portanto, eu quero aqui trazer algumas aplicações deste texto para a nossa vida. Tomar a armadura de Deus para resistir no dia mal significa confiar no Cristo do Evangelho e no Evangelho de Cristo. Ter uma fé perseverante. Por quê, meus irmãos? Porque a fé perseverante na verdade do Evangelho, na justiça de Deus em Cristo, a fé perseverante na palavra de Deus, que é a espada do Espírito, ela é uma manifestação de sobriedade no meio da histeria espiritual que vem da incredulidade. Diante das crises, mesmo no seio da igreja visível, tem aqueles que entram numa histeria espiritual. Mas a fé perseverante é uma manifestação de sobriedade. A fé perseverante que resiste no dia mal é a manifestação também de um amor sólido, mesmo no ambiente de egoísmo. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Sabem, meus irmãos, muitas vezes nós temos que sofrer consequências dos pecados dos irmãos. E nós muitas vezes trazemos consequências com nossos pecados à vida dos irmãos. Quantos irmãos amargam anos de sofrimento por causa dos pecados de outrem? Mas a fé perseverante manifesta-se como um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta.
Apesar de ter sofrido com a incredulidade dos seus irmãos, Caleb auxiliou seus filhos a adentrar, a conquistar a terra. Aquela nova geração contou com a ajuda dele. A fé perseverante que resiste no dia mau é também uma manifestação de força inquebrantável, mesmo quando há razões para desistir. 45 anos? Quanto tempo você esperaria, meu querido? Quanto tempo você esperaria? Quanto tempo você suportaria as consequências de um pecado que não é seu? Muito poucos de nós passam por experiências que chegam aos pés das de Caleb. Muitas das consequências que sofremos são dos nossos próprios pecados. Mas a fé perseverante é uma manifestação de força inquebrantável. A fé perseverante também, ela permanece no dia mau, porque ela não perde força com o tempo. A genuína fé salvadora, meus irmãos, ela se fortalece com as provações. Há pessoas que conseguem atravessar tantos conflitos, mas ao final ficam tão cansadas com a luta que nem conseguem saborear a vitória, não conseguem permanecer de pé. Mas o coração perseverante não é assim. Ele diz: qual era a minha força naquele dia, tal agora para o combate. 45 anos de espera, 85 anos de idade. Quanto tempo você esperaria sem esmorecer? Meus amados irmãos, Caleb faz parte daquela nuvem de testemunhas ao nosso redor, mencionada pelo autor de Hebreus no capítulo 12, no capítulo 11 e no início do capítulo 12. Ele faz parte daquele grupo de irmãos do passado que, pelo seu bom testemunho, pela sua fé, obtiveram bom testemunho e, com o seu exemplo, estão a nos encorajar a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E tendo em mente, meus irmãos, o testemunho deste servo de Deus, nós somos convidados pelo autor de Hebreus, no capítulo 12, versos 1 a 3, a nos desembaraçar de todo o peso e do pecado e correr com perseverança a carreira que está proposta, olhando para Cristo, aquele para quem Caleb apontava, aquele que conquistou para nós e para Caleb o verdadeiro descanso de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz, em Hebreus 12, versos 1 a 2, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, não para Caleb simplesmente, mas para o autor e consumador da fé, o verdadeiro campeão, aquele que correu com perseverança, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da humilhação que ele passou em lugar do seu povo, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, diz a palavra de Deus, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, mais do que Caleb, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Você está cansado? Você está sendo tentado a seguir a histeria do momento? Eu quero convidá-lo a confiar no Deus de Caleb. Eu quero confiá-lo a vestir a armadura de Deus, confiando em Cristo, revestindo-se de Cristo e da sua palavra. Eu quero encorajá-lo a resistir, a não se deixar levar pelas ciladas do diabo, a não recuar na sua vida cristã e depois de ter vencido tudo a permanecer de pé. Isto é possível, porque nós somos fortalecidos pelo Senhor, no Senhor Jesus e na força do seu poder. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para que resistamos no dia mau, não importa quanto tempo esse dia vai durar, e que nossa fé se revele no final, a fé salvadora, a fé perseverante, que não enfraquece com o tempo, mas se fortalece e se mostra um valor, uma pedra preciosa que redundará na glória, no louvor e na honra de Jesus Cristo, o autor e consumador da fé.
Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.